Branca sugere que José Armando não fuja dela e diz que gosta dele como antes. A madame pede para que ele continue chamando-a de mãe. Ela comenta que sempre soube da verdade e mesmo assim o amou. Crisanta encontra Rodolfo cabisbaixo e fica com vergonha. Rodolfo insinua que Crisanta estava se escondendo dele e diz que a governanta deve se explicar pelo que fez. Crisanta pede perdão. Rodolfo diz que a governanta transtornou a vida dele e comenta que nada se resolve com palavras. Ele acha que deveria expulsá-la da fazenda. Ela se defende, dizendo que agiu com boa intenção. Rodolfo retruca que o ato de Crisanta não serviu para nada e que está perdendo José Armando. Ele a culpa por tudo e sugere que ela pare de culpar os outros, assumir a responsabilidade. Ele avisa que sua paciência chegou ao limite e que só não vai enxotá-la aos pontapés por consideração à Branca. José Armando encontra o pai e vira a cara. Rodolfo descobre que Esmeralda passou mal, mas não dá a mínima. Ele pede para falar com José Armando. Rodolfo exige que José Armando não deixe a fazenda. José Armando avisa que pretende morar com Adrian. Rodolfo sugere que o filho seja razoável e comenta que já mudou sua atitude, prometendo ser mais pacífico. José Armando rebate, dizendo que o pai já cometeu todo o tipo de maldade possível e reclama por Rodolfo ter levado Esmeralda à casa de Lúcio. O fazendeiro acha que o ato não teve consequências. José Armando chama Rodolfo de pai acidentalmente. O fazendeiro aproveita e sugere que o filho não seja orgulhoso. José Armando insinua que o pai não leva Esmeralda em consideração. Rodolfo diz que a camponesa já pode morar na fazenda caso queira e lembra que não é o culpado pela troca dos bebês. José Armando percebe que Rodolfo sente vergonha de Esmeralda. Rodolfo deixa claro que quer que o lugar de Esmeralda na família seja apenas como esposa de José Armando e não como filha dele. Branca segue do lado de Esmeralda. A camponesa acorda e a primeira coisa que faz é perguntar por José Armando. Branca comenta que o filho ama muito a camponesa. Esmeralda anuncia com tristeza que José Armando vai deixar de amá-la. Ela admite que queria não tê-lo conhecido. Esmeralda confessa que sente saudade de sua vida do campo e que tudo era mais fácil e que estava feliz antes disso. Branca reitera que adora ter Esmeralda como filha, mas a camponesa insinua que só trouxe tragédias para a família. Branca percebe que Esmeralda ainda está chateada com Rodolfo e cita Lúcio. Branca deixa Esmeralda nervosa na hora. A camponesa avisa que não quer falar sobre ele. Lúcio reclama por José Armando ter roubado a Esmeralda dele. Branca fala para o filho que a camponesa já acordou e conta que ela está muito deprimida. José Armando anuncia que vai ficar mais tempo na fazenda por causa da mãe. Branca agradece o sacrifício do filho. José Armando vai ao quarto e beija Esmeralda. Ela admite que sempre vai amá-lo e fala para ele que não quer ficar sozinha. José Armando conta para Esmeralda que foi aconselhado pelos pais e que eles insistem por sua presença. Esmeralda diz que acha que Branca e Rodolfo vão continuar amando José Armando. José Armando admite que está feliz por ter se acertado com a mãe e que recebeu carinho, amor, ternura, paciência e carícias e o tempo de Branca e Crisanta. José Armando anuncia que deve tudo à família e que não tem nada para perdoar. Melésio está cortando algumas plantas perto da casa de Lúcio. Joana encontra o bobo e o chama. Melésio tenta ignorá-la, mas ela insiste. Ela pede para Melésio cortar o mato da casa de Lúcio. Ele avisa que só vai à casa dele depois. Joana esclarece que pode dar comida a Melésio em troca. Ele se interessa pela proposta, claro. Dionísio fala para Rodolfo que José Armando queria ficar em sua casa. O fazendeiro exige que o capataz não aceite hospedar José Armando e anuncia que o filho já tem de tudo na fazenda. José Armando faz uma ligação para a capital, pois deseja voltar o quanto antes. Ele deixa um recado com o parente de Sebastião. Firmino aborda Adrian. O peão se desculpa por não ter visitado o coveiro. Adrian anuncia que tem que desabafar. Firmino pergunta por Esmeralda de novo. Adrian diz que acha que o coveiro já pode ver a camponesa na fazenda. Adrian pede para Jacinta dar um recado a Esmeralda. Ela sugere que ele mesmo faça isso. Adrian evita, pois não quer ver Graziella. Jacinta conta para Crisanta e Dominga que Firmino quer ver Esmeralda. Crisanta revela que Esmeralda e Branca estão no jardim. A governanta fala para Dominga que a mudança foi grande para todos e que Branca está feliz e saudável.
Crisanta deduz que Rodolfo segue travando uma batalha contra o orgulho. Branca diz que deseja comprar roupas para Esmeralda e anuncia que a filha vai enxergar. Esmeralda admite que está ansiosa e que quer aprender a ler, escrever, ver as cores do céu, as flores, conhecer o campo e a água da gruta. Jacinta chega e anuncia que Esmeralda tem visita. A camponesa pede para receber Firmino ali mesmo no jardim. Esmeralda fala para a mãe que Melésio e Firmino sempre estiveram ao seu lado. Ela comenta que os amigos são sinceros e nobres, pois sempre pensam com o coração. Esmeralda anuncia que Firmino é sábio, paciente e carinhoso. Branca esclarece que está grata aos amigos da filha por todo o carinho e abraça Esmeralda. A camponesa percebe que a madame está chorando. Esmeralda chama Branca de mamãe. As duas vão às lágrimas. Melésio pede para comer antes do serviço e anuncia que não terá energias caso não coma. De repente, Melésio escuta o grito de Lúcio. Ele fica assustado e se esconde atrás de Joana. Melésio tenta fugir, mas Lúcio o flagra. Esmeralda admite que já gosta de Branca e acha que vai chegar a amar a mãe. Branca deduz que Esmeralda sempre foi linda. A camponesa revela que era magrinha, como uma cobra do mato. Branca diz que deseja recuperar o tempo perdido. Firmino chega. Branca sugere que ele se sinta em casa. Branca pede para Jacinta ir buscar um refresco e deixa Esmeralda e Firmino a sós. A camponesa comenta que só o coveiro pode compreendê-la. Esmeralda reitera que seu amor por José Armando é muito verdadeiro. Firmino fica feliz. Então Esmeralda conta que não contou a ele o que aconteceu na casa de Lúcio. Firmino fala para a amiga que foi à residência do vilão. Esmeralda pergunta o que Lúcio disse. Firmino relembra sua conversa e fala para Esmeralda que Lúcio não vale nada. Esmeralda fala para Firmino que não sabe o que aconteceu naquela noite com clareza, porque desmaiou. Esmeralda conta que Joana também estava lá. O coveiro planeja obrigar Joana a falar a verdade. Firmino fala para Esmeralda que Joana é a chave do segredo. Ele acha que a empregada ama Lúcio. Fátima insinua que Esmeralda só tem amigo esquisito. Ela cita o coveiro, o bobo e o médico deformado. Fátima diz que deseja conhecer Lúcio e diz que acha que ele deve ser convidado para a festa de Esmeralda. Joana e Lúcio enchem Melésio de comida. O vilão faz perguntas sobre Esmeralda. Melésio conta que sua rainha está adoentada. Lúcio descobre que Esmeralda ficou enjoada sentindo o cheiro de mel e que ela está doente da barriga. Lúcio liga os pontos na hora. Ele exige que Melésio fale tudo sobre a camponesa e Lúcio reitera que vai pagar por mais informações. Tula e Jacinta provam um bolo. A empregada prova a massa. Tula sugere que Jacinta vá atrás de nozes bonitas. A empregada insinua que Rodolfo não come com a família desde que Esmeralda está na fazenda de novo. Tula sugere que a colega não seja metida e diz achar que Rodolfo está morrendo de vontade de abraçar a filhota. Branca pede para o marido jantar com a família. Ele afirma que não precisam dele. Branca relembra que o marido é o chefe da família e que ele também está afastando José Armando. Branca faz Rodolfo refletir, comentando que ele não pode faltar à comemoração de casamento dos filhos. Fátima vai ao quarto de Graziella. A patricinha não pretende descer para jantar. Fátima fala para Graziella que elas precisam acompanhar a família. Graziella sugere que Fátima a represente. A bruxa manda a filha se arrumar agora mesmo, porque ela não tem direito de desobedecê-la. Adrian toca violão e sofre, pensando em Graziella. No quarto dela, Graziella também sente saudade do amado. Adrian acha que sonhou alto demais e que caiu do cavalo. Ele comenta que Graziella está longe como as estrelas. Ele sabe que foi amada por ela, mas ela não teve coragem de lutar pelo amor. Ele acredita que jamais voltará a se apaixonar e não consegue parar de chorar. Todos se reúnem para comer, menos Rodolfo. Jacinta comenta que a massa está secando. Crisanta sugere que a empregada espere um pouco mais. Branca ordena que sirvam a comida logo. De repente, Rodolfo chega e deseja brindar pelos recém-casados. Rodolfo pede para Crisanta pegar o champanhe e anuncia que meu filho, José Armando, se casou com minha filha Esmeralda. Rodolfo oferece um abraço ao filho. José Armando fica surpreso e Esmeralda mais ainda. Rodolfo tenta tocar em Esmeralda, mas ela se esquiva. Ele ignora, vai até a cadeira e se senta. Crisanta volta trazendo bebida. Rodolfo ergue a taça e diz que vai brindar pelos filhos.
Aproveitando o momento, ele comenta que deseja que Graziella também arrume um marido logo. Fátima se mete, comentando que a filha está muito deprimida porque perdeu o grande amor. Ela diz também que Graziella agora vê Esmeralda como uma irmã. Graziella, sem saída, mantém a mentira da mãe. Firmino conversa com Adrian e diz que acha que o peão decidiu trazer Graziella de volta à fazenda. Adrian conta que Graziella o desprezou. Ele diz que o amor de Graziella não foi suficiente para enfrentar as adversidades, mas admite para Firmino que não consegue esquecê-la. Rodolfo deseja que José Armando e Esmeralda tenham saúde. Os pombinhos brindam e todos bebem. Esmeralda volta a passar mal. Branca e José Armando se preocupam e decidem levar a camponesa para o quarto. Fátima comenta que os enjoos são recorrentes e insinua que José Armando e Esmeralda já começaram a lua de mel. A bruxa diz que acredita que Rodolfo será avô. O fazendeiro diz que o sexo deveria ser apenas após o casamento religioso. Fátima insinua que os dois são saidinhos. Dominga encontra Melésio, que pergunta por Esmeralda. Ela revela que a camponesa voltou a passar mal. Melésio pergunta se sua rainha decidiu morar na Casa Grande. Dominga conta que Esmeralda vai ficar na capital com o marido. Melésio fica triste, temendo não ver mais a amiga. Dominga comenta que fica feliz por Esmeralda se afastar de Lúcio. Melésio diz que o doutor gosta da camponesa. Dominga rebate, dizendo que Lúcio odeia a todos e o chama de bicho amaldiçoado. Crisanta fala para Esmeralda que os fazendeiros foram à cidade. A camponesa diz que quer andar pela montanha, pelo rio, pela nascente. Crisanta sugere que José Armando a acompanhe e aproveita para perguntar como foi o casamento. Rodolfo pergunta se José Armando já decidiu os detalhes do casamento religioso. José Armando nega e conta para o pai que alugou um apartamento e que precisa de privacidade. Branca e Rodolfo tentam argumentar, ressaltando que a mansão é grande. José Armando revela que também já conseguiu um emprego. Rodolfo segue irritado por ser contrariado e insinua que José Armando agiu escondido dele. O bonitão relembra que o pai não aceitava Esmeralda. Branca diz que não quer se separar dos filhos. Esmeralda conta para Crisanta que as testemunhas do casamento foram pessoas que estavam no cartório. A governanta descobre que a camponesa foi registrada com o sobrenome dos pais de José Armando. Crisanta pergunta se os pombinhos comemoraram após o casamento. Esmeralda diz que esteve na gruta com José Armando. Crisanta tenta saber se eles fizeram oba-oba. Dominga interrompe a conversa e conta para Esmeralda que Lúcio mandou Melésio fofocar sobre ela. A mocinha reitera que não quer o deformado em sua vida. Dominga avisa que pediu para Melésio ficar calado. Esmeralda tenta afastar o pensamento para esquecer o trauma. Lúcio pede para Joana avisá-lo quando Melésio chegar, porque Esmeralda tem confiança no bobo. Joana segue lamentando por Lúcio querer acabar com a vida da camponesa. Ele retruca que Esmeralda deve viver ao lado dele. Os fazendeiros voltam. José Armando diz que acha que Esmeralda não tem nada grave e sugere que Branca acompanhe a filha ao centro de saúde. Rodolfo fala para José Armando que Esmeralda pode estar grávida. Dominga e Crisanta pedem para Esmeralda manter a calma. A parteira decide ir preparar um chá. Sozinhas, Crisanta volta a perguntar para Esmeralda se eles consumaram o casamento, porque ela aparenta estar grávida. Esmeralda quase morre de susto ao saber disso. Crisanta tenta acalmá-la, dizendo que ninguém iria se opor à gravidez e que ela precisa fazer alguns exames ou um teste caseiro. Esmeralda se recusa a ir à clínica e diz que quer um teste de farmácia. Crisanta sugere que José Armando pode levá-las. Esmeralda nega, dizendo que quer descobrir a gravidez primeiro e exige que Crisanta fique calada. Achando que ela quer fazer surpresa, Crisanta decide fazer silêncio. Por dentro, Esmeralda fica apavorada, temendo que o filho seja de Lúcio, relembrando o suposto abuso. Ela torce desesperadamente para não estar grávida. José Armando chama Crisanta num cantinho. A governanta conta para ele que deu um chá para Esmeralda e revela que ela dormiu. José Armando avisa que Branca vai levar a esposa à capital. Crisanta não aguenta e confessa que acha que Esmeralda está grávida. José Armando confirma que transou com Esmeralda na gruta após o casório. A governanta reitera que a possibilidade da gravidez é alta. José Armando admite que ficaria muito feliz ao ter um filho. Crisanta sugere que ele não fale nada sobre o assunto com Esmeralda, percebendo que vai ter que descumprir sua promessa. Dionísio fala para Florzinha que Esmeralda não deve ser tratada como antes, porque agora ela é filha dos patrões.
Florzinha reitera que vai continuar sendo a melhor amiga de Esmeralda. Dionísio vê Ofélio. O forasteiro revela que quer falar com Rodolfo e exige ser recebido. Ofélio, agora sabendo da verdade, descobre que Rodolfo fez mal à própria filha. Crisanta conversa com José Armando e diz que Esmeralda está nervosa e angustiada. José Armando comenta que a esposa é inocente. José Armando avisa a Crisanta que não vai falar nada sobre a conversa que tiveram e sugere que ela vá à cidade para comprar o teste. Ofélio entra no escritório. Rodolfo dispensa Dionísio para ficarem a sós. Ofélio diz para o patrão que não está entendendo nada e relembra o serviço sujo que fez para Rodolfo. O fazendeiro oferece dinheiro para ele sumir para sempre. Ofélio avisa que não vai se contentar com pouco. Rodolfo esclarece que não pretende sustentar o vagabundo. Ofélio sai, insinuando que ainda volta. Jacinta deixa Florzinha entrar na fazenda. A fofoqueira comenta que vai ter a proteção de Esmeralda, já que ela é a dona de tudo. Em seguida, Florzinha abraça Esmeralda. Jacinta oferece bebida às duas. A amiga percebe que a cama de Esmeralda é macia e pergunta se ela já está dormindo com o marido.